Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta de temporais também para essa semana em alguns pontos do país. As regiões mais afetadas devem ser sul e centro-oeste, além de partes do sudeste e do norte, o que significa chuva volumosa e ventos fortes. Para explicar essa previsão de mau tempo e também trazer os alertas, a gente faz conexão com o doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM, que inclusive emite alertas muito importantes para a Defesa Civil e municípios de todo o país. Giovanni Dolife, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Quais são as principais áreas que merecem a nossa atenção por esses dias, hein? Oi, Kelly, muito boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez. Olha, região sul, região sudeste, centro-oeste e até região norte também, onde tem se intensificado as tempestades nos últimos dias, né? Uma região que estava com menos chuva. E o motivo desse temporal aí em São Paulo, no final de semana, e dessa chuva que a gente está tendo ainda agora no começo da semana, é um sistema meteorológico que é diferente das frentes frias que a gente está acostumado. É parecido com uma frente fria, só que ele acontece em altitude, alguns quilômetros de altura. É uma região de ar mais frio que fica girando, chamado de vórtice frio, vórtice de níveis médios, e ele ajuda a instabilizar a atmosfera, favorecendo essas tempestades. Então, sábado, dia dessa tempestade, aí, das imagens que a gente está vendo, que o motoqueiro foi arrastado, foi no sábado à tarde, né? A gente tinha um dia bastante quente, começou com sol, bastante umidade, que são os combustíveis, e aí tivemos a formação de uma tempestade mais severa na cidade, que foi se deslocando em direção à região da Serra do Mar, né? Então, essa tempestade foi descendo e causou grandes volumes de chuva, com esses problemas que a gente está vendo aí. Depois, no domingo, o tempo ficou mais fechado em São Paulo, em várias regiões do sudeste, centro-oeste, ainda tivemos algumas pancadas de chuva mais fortes, e esse sistema ainda está atuando hoje. Ao longo da semana, a gente vai começar a ter mais abertura de sol e com calor a gente pode ter essas pancadas de chuva de final de tarde, né? A gente falou bastante aqui de tempo seco, né? Que a gente teve a seca mais severa da história, que se tem registro, 74 anos de registro, no Brasil como um todo, né? Mas o mês de outubro veio com uma grande virada nesse cenário. De Belo Horizonte, por exemplo, e Brasília bateram recorde de números de dias consecutivos sem chuva, né? Foram mais de 5 meses sem chuva. E essas duas cidades agora em outubro tiveram mais chuva do que o normal. Brasília teve 291 milímetros de chuva. O número pode não dizer muita coisa, mas se a gente olhar com relação ao que seria a média, isso é um aumento de 89%. Em BH choveu um pouquinho menos, foi 289 milímetros, mas com relação à média, com relação ao normal, foi um aumento ainda maior. Em BH choveu 129% a mais do que o normal. Giovanni, a gente segue acompanhando, acho que nós perdemos talvez o contato com o Giovanni e vamos tentar reconectar. Mas o fato é o seguinte, veja como o Giovanni fez uma análise para nós de como a gente enfrentou um período de seca muito, muito longo. E aí outubro veio como uma virada de chave e agora acontecem esses temporais. A pergunta que fica é, com relação às mudanças climáticas, Giovanni, acho que o Giovanni voltou aqui comigo, com relação às mudanças climáticas, a gente pode esperar dados tão surpreendentes quantos que você trouxe em relação a outubro? Porque realmente é um aumento muito grande de chuva, por exemplo, no DF. Essas viradas bruscas de comportamento da atmosfera, de um cenário muito seco para um cenário muito chuvoso, ou seja, de um extremo ao outro, são comportamentos esperados dentro de um planeta mais quente. A gente está tendo a estação seca se amplificando, ou seja, começando mais cedo e terminando mais tarde, e essa virada para o período chuvoso acontecendo de uma forma mais brusca. Então, sim, é um cenário compatível com a mudança climática. Giovanni, o CEMADEM, a gente inclusive já trouxe essa informação algumas vezes aqui no Conexão, mas é muito importante dizer que o CEMADEM ele faz esse trabalho de monitoramento de áreas de risco, por exemplo, né, informando alertas para os municípios, para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, enfim.
Hoje, o que está mais no radar nessas áreas que alagam ou podem ter deslizamentos de terra, por exemplo, para a gente já deixar os moradores também em alerta? Olha, hoje temos poucos alertas, eles são de nível mais baixo, né? Nós temos 3 níveis, moderado, alto e muito alto. Então, os poucos alertas que a gente tem, nível moderado. Tem algum município em São Paulo, tem lá no Paraná, até no Pará também, por conta de algumas chuvas fortes que aconteceu por lá. Mas como a gente vem de um cenário de um período seco bastante prolongado, então o nível dos rios, os grandes rios, está bem baixo. Então, quando vem essa chuva forte, causa alagamentos pontuais e rápidos, né? Não temos grandes inundações, especialmente no Sudeste, Centro-Oeste, até no Norte também, que vive uma seca severa, né? O nível dos rios ainda não se recuperou. Então, risco de grandes inundações nessas regiões nós não temos, mesmo com com toda essa chuva que eu mostrei, outubro chovendo bem mais. Na verdade, essa chuva veio mais trazendo benefícios, né, do que malefícios. Pontualmente, algum temporal, que a gente vê e ganha um grande destaque, né? Mas o outro lado da moeda é que os reservatórios estão se recuperando, né? E isso, então, é uma parte positiva. Mas com relação aos alertas, então, com relação a inundações, então, não temos previsões no momento de inundações significativas. E deslizamento de terra também só coisa muito pontual, porque o solo ainda está seco, né? Está começando a ganhar umidade. Parece que choveu bastante, mas o solo demora para as camadas mais profundas, próximas da rocha, ficar encharcado. E aí sim tem o risco do descolamento, né? Porque a gente tem uma camada de solo e rocha embaixo. A umidade ela vai infiltrando, primeiro nas camadas mais superficiais, e só quando ele chega lá, né, em contato com a rocha, encharca lá embaixo, aí descola da rocha e a gente tem o deslizamento. Giovani, por isso que o período do ano... Sim. Pois não, pode completar. O período do ano? O período do ano em que a gente tem com maior frequência esses eventos de deslizamento de terra, inundações, é do meio para o final do verão. Porque a gente já teve outubro, novembro e dezembro chovendo, o solo está mais encharcado e o nível dos rios está mais alto. Aí as novas chuvas que chegam, aí sim elas trazem um risco maior. Giovani, você é de casa, né? Já sabe que aqui o pessoal é rápido, né? Vamos conferir imagens ao vivo, então, de São Paulo. Temperatura 23 graus, máxima é de 24. Olha lá as pessoas atravessando sem problema, isso porque não chove neste momento, bem diferente das cenas que a gente mostrou no fim de semana. De São Paulo, a gente vai lá para Belo Horizonte, 26 graus neste momento e já é a máxima prevista, também não chove, tem algumas nuvens ali, mas enfim, você confere imagens ao vivo aqui no Conexão Record News. E claro, é muito importante a gente seguir acompanhando, seguindo esses alertas, porque a chuva vem em alguns pontos, como você comentou, Giovani, traz algum estrago, mas ao mesmo tempo um alívio com o aumento dos reservatórios. Você sabe, Giovani, que dirigindo pelo interior de São Paulo no fim de semana, estava chovendo e eu falei, olha, mas ainda bem, porque foi muito triste o que aconteceu no interior paulista, né? Uma seca danada, com muitas queimadas e agora vem esse alívio da chuva. Kelly, então essa chuva traz benefícios para muito mais pessoas do que aquelas que são prejudicadas com algum eventual temporal localizado, né? Isso traz benefícios para o país como um todo. Afinal, a conta de luz, quando aumentou para a bandeira vermelha no mês passado, aumentou para todo mundo, né? Todo mundo paga essa conta. Agora, recentemente, já baixou para a bandeira amarela e com essa chuva continuando, é possível que não demore muito para acabarem, né, essas sobretaxas para compensar a falta de geração hidrelétrica. Então, eu acompanho, eu monitoro essa geração hidrelétrica que está aumentando e a geração termoelétrica, que é mais cara, está diminuindo. Então, temos um lado bastante positivo para o país como um todo dessa água aí, dessa chuva nos reservatórios. Giovani, obrigada pelas informações, uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, boa tarde, Kelly.